Hello, pessoas! Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito, muito bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu trouxe a continuação da rotina da Maria Júlia, mas continuação assim entre aspas, porque eu não vou fazer um vlog do dia dela. Eu vou explicar para vocês como que foi feito o treinamento com Maria Júlia para que ela aprendesse a dormir sozinha, para que ela ficasse sozinha no quarto dela, aprendesse a brincar e a ser independente, desde novinha. Se vocês quiserem saber, fica comigo até o final. Então, gente, eu vou explicar mais ou menos para vocês como foi que eu e o Alan treinamos a Maria Júlia. Antes de tudo, eu quero esclarecer o seguinte: a gente vive num país que é muito difícil as pessoas deixarem a criança ser independente, em todos os sentidos possíveis, né? Então, quando eu e o Alan decidimos treinar a Maria Júlia, de certa forma a gente foi bem criticado. Ah, mas ela é muito bebê, mas não pode ser assim, criança tem que dormir com os pais e não sei o quê. Antes de tudo, quando nós decidimos ter a Maria Júlia, nós já tínhamos em mente o tipo de criação que nós queríamos dar para ela. A Maria Júlia foi um bebê planejado. Como eu trabalho e o Alan também, nós trabalhamos juntos, né? Nós somos músicos, para quem conhece a gente sabe que a gente trabalha na orquestra. Então a nossa ideia principal era não deixar ela dependente de dormir com a gente no quarto, na mesma cama. Então, nós mudamos para uma casa maior, tá? Essa história é bem engraçada, tá? Eu vou preparar um outro vídeo contando essas loucuras do nascimento da Maria Júlia, porque nós mudamos para essa casa exatamente um dia antes da Maria Júlia nascer. Ou seja, quando ela nasceu, não tinha nada pronto no quarto dela. Foi bem engraçado e eu vou contar para vocês isso no outro vídeo. Eu tive uma cesariana, fiquei 3 dias no hospital, sem complicações, nem a bebê, todo mundo bem. Beleza, fomos para casa. Juro para vocês, a primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu pensei quando eu coloquei a Maria Júlia no berço foi: o que eu faço com uma criança agora? Mas coisas de mãe de primeira viagem. E aí, a princípio, nos primeiros meses, a Maria Júlia dormiu no nosso quarto. Nós colocamos o berço dela ao lado da nossa cama, né? E até para facilitar a questão da amamentação, já que eu estava operada e eu não podia me movimentar, não podia andar muito por conta dos pontos, né? E aí o Alan sempre me ajudou nessa questão. Ele foi muito presente nesse momento, nesse momento difícil, digamos assim, porque é uma recuperação um pouco demorada e nem toda mulher tem uma assistência do marido. Então, para facilitar essa questão de amamentação e de cuidado e de troca, ela dormiu no nosso quarto aí até o 3º mês. Beleza, eu tinha 4 meses de licença maternidade, que é o previsto por lei, né? E aí nós começamos a pensar, a Maria Júlia nunca foi uma bebê tão tranquila. Ela sempre foi muito agitada, ela nasceu uma neném grande e muito, muito esperta, gente. Então, ela começou a entender, a interagir muito rápido com as coisas e com as pessoas. Nós temos uma pessoa que ajuda a gente, que está comigo desde o começo, desde que eu saí do hospital, ela está trabalhando com a gente. É alguém de muita confiança nossa. Então, eu precisava de alguém para me ajudar. E ela está com a gente até hoje. Então, nós começamos a pensar, poxa, no mês que vem eu vou ter que voltar a trabalhar. E aí, como é que vai ser? Então, a gente começou a pesquisar, gente. Nós realmente quisemos ser independentes de família, né? Em relação ao cuidado e à criação da Maria Júlia. Não que a gente tenha, assim, afastado os nossos pais, digamos assim, porque a ajuda deles sempre foi bem-vinda e eles nos ajudam sim, né? Mas nós queríamos aprender a ser pai, né? A gente queria entender como a nossa filha era, a gente queria saber quando ela chorasse o que era, entendeu? Então, todo esse cuidado a gente teve e a gente realmente quis aprender. A gente não quis jogar nossa responsabilidade para avô e para avó. A gente quis cuidar da nossa filha. Afinal,
A gente fez, né, bebê? Então, a gente começou a pesquisar um monte de coisas, né, na internet, cuidados com o bebê, como aprender, como ensinar o bebê a dormir sozinho, porque a nossa ideia sempre foi a Maria Júlia ter o próprio quarto, né? Ter o espaço dela de brincar. Aí nós encontramos um vídeo, eu até esqueci o nome do canal. A gente começou a assistir e a observar a experiência dela com a filha. E aí nós encontramos uma coisa bem legal. Ela mostrou pra gente um livro chamado A Encantadora de Bebês. Gente, a gente sempre é meio incrédulo em algumas coisas, né? Principalmente nessas coisas que prometem mundos e fundos. E a gente ficou assim, será que a gente tenta? Será que vai ser interessante? Mas assim, pensamos também, não custa nada tentar. Se não funcionar, não funcionou, a gente procura um outro método. E aí, gente, nós começamos. O treinamento é o seguinte. Aliás, eu vou até mostrar para vocês. O livro é esse aqui, é a Trace Hogg, tá? A Encantadora de Bebês. É o seguinte, só para deixar claro, eu tô contando para vocês a nossa experiência, que com a gente funcionou. Não quer dizer que vá funcionar com todo mundo ou que seja a regra, todo mundo querer fazer seu filho dormir no quarto. Não, se você quiser que seu filho durma na cama com você, com cama compartilhada, tudo bem, entendeu? Tipo, é a sua criação. Eu estou mostrando o nosso ponto de vista em relação à criação da nossa filha, né? Aqui é o seguinte, é tipo um manual. Você tem uma dúvida, você vai lá no tópico que você precisa, procura e lê, beleza? E aí, a nossa questão era fazer nossa filha dormir sozinha. Gente, juro para vocês, tem mãe que ensina seu filho a dormir sozinho na marra. Deixa o menino ficar roxo, chorando, para poder ir lá. A gente sempre foi contra. Então a gente procurou um método, mas procurou um método eficaz e sem sofrimento para a criança. A nossa experiência consistiu em que a Maria Júlia tinha o próprio quarto, tinha o berço, tinha tudo que ela precisava. A questão é você fazer o bebê entender que se ele precisar, você vai estar ali. Não necessariamente vai dormir com ele, mas, por exemplo, ele está sozinho e se ele chorar e precisar de alguma coisa, a mamãe ou o papai vão lá. Então a ideia é essa. A nossa ideia consiste nisso, fazer a Maria Júlia entender que o bercinho dela era um lugar seguro e que se ela precisasse, a gente estaria ali. Entendeu? O treinamento dela durou cerca de 15 dias para nós conseguirmos um resultado eficaz. Como que a gente fez o treinamento? A Maria Júlia já estava com 3 meses de vida. Ela já era uma bebê muito esperta. Nós criamos uma rotina do sono para Maria Júlia. Às 5:30 da tarde, a gente já começava a tranquilizar o ambiente. Fechávamos a casa, já colocávamos uma musiquinha tranquila para relaxar ela, dávamos um banhozinho quente, começávamos a arrumar as coisas, a arrumar ela. A gente escurecia o quarto, entendeu? Deixava um ambiente assim totalmente tranquilo para ela entender, começar a entender que era hora de ela descansar. E assim, não tinha quebra de rotina. Podia estar acontecendo qualquer coisa, a gente seguia a mesma rotina, o mesmo padrão todos os dias. No primeiro dia, gente, foi terrível porque ela chorou muito. A gente botava ela no bercinho, aí ela começava a piar. A gente esperava um cadinho. Se ela acalmasse, beleza. Se ela não acalmasse e ficasse um pouquinho mais forte o choro, a gente ia lá, conversava com ela, conversar mesmo, gente. Eu nunca gostei da ideia da gente ficar com criança, não, a gente conversa com a Maria Júlia sempre como a gente fala com outro adulto, entendeu? Para que ela realmente tenha noção da nossa linguagem. Né? Então a gente falava, filha, pode ficar calma, você está segura, o seu berço é seguro. Se você precisar, a mamãe ou o papai vem aqui com você. Se você tiver com fome, a mamãe dá tetê para você, que né, a gente fala tetê. E aí a gente conversava com ela, pegava na mãozinha, acalmava e saía do quarto. Esse era o método. Na primeira noite a gente voltou tipo umas 10 vezes no quarto dela. A gente quase não dormiu e a gente ficava revezando, né?
Uma hora ia eu, outra hora ia o Alan, outra hora ia eu. Quando ela tava cansada, ia eu de novo, entendeu? E a gente ficava revezando. Foi assim, tipo, muito choro. Foi assim, tipo, na primeira semana, nos 5 primeiros dias, foi bem difícil. Dá vontade de desistir, sim, porque dá pena da criança. De ela estar assim começando a chorar, precisando de você, e aí, tipo, não, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Não é fácil, gente. O treinamento não é fácil, mas assim, super compensa, sabe? Chegando lá por uma semana de treinamento, 7 a 10 dias, a Maria Júlia foi começando a diminuir essa frequência de chamar a gente, né? Sempre nós usamos babá eletrônica de câmera, né? Então facilitava para a gente ver como é que estavam as coisas. E aí ela foi diminuindo, ela começou a chorar bem menos e ficar mais tranquila, segura no berço, né? Chorava realmente quando ela estava com fome ou quando a fralda estava suja. Mas assim, chorar porque a gente não tá lá, ela começou a diminuir. A gente, opa, está dando resultado. E assim, sempre a mesma rotina, sempre a mesma rotina. 5:30 da tarde começava, escurecia a casa, botava uma musiquinha, colocava o quarto para ficar refrigerado, conversava um pouquinho com ela, brincava um pouquinho, fazia ritual, oração e dormir. E assim todos os dias, todos os dias. Até que ela entendeu, gente, que se ela precisasse, a gente ia estar ali. Então, lá por volta dos 15 dias, 15 a 20 dias mais ou menos, a Maria Júlia já estava super tranquila, super confiante, de, pô, eu vou dormir aqui, mas ó, se eu chamar, a mamãe vem aqui comigo. Ela não precisa estar plantada aqui do meu lado para eu saber que ela tá. Ela vai vir se eu precisar, entendeu? Quando a gente viu que esse treinamento deu certo, gente do céu, eu pedi para Guri ficar de pé, porque a gente conseguiu dormir. Quando eu voltei a trabalhar, eu já estava super tranquila de deixar ela. E assim, gente, a babá, a babá que trabalha com a gente também seguiu a mesma rotina. A gente explicou tudo para ela, ó, o treinamento é esse, esse, esse. Então, quando a gente tinha concerto à noite, que ela precisava trabalhar à noite, fazer a Maria Júlia dormir, era o mesmo processo, não mudava nada, entendeu? Então, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que os horários da criança vão mudando, né? E você precisa adaptar a sua rotina. A Maria Júlia começou a ter mudanças de horário, por exemplo, a gente começou esse treinamento no terceiro mês, ela ficou assim até os 6, 7 meses, né? Aí os horários dela foram começando a alterar e a gente precisa ficar atento nisso. A gente precisa conhecer o nosso bebê. Hoje em dia, a Maria Júlia tem 1 ano e 6 meses. E ela, o horário de ela dormir, a gente começa o ritualzinho dela 8:30 da noite. Olha a diferença, né? Então, você precisa ficar atento às mudanças, ao crescimento do seu filho também, para que você consiga adaptar os horários de forma que não prejudique o sono dele. Não mude bruscamente a rotina do seu filho. Então, se você quer fazer esse treinamento, eu vou deixar os nomes dos livros para vocês. São 2 livros, tá, gente? Esse aqui, capinha rosa, e esse azulzinho aqui, ó. Esse rosinha aqui fala de como fazer o bebê dormir, e esse azulzinho aqui fala da rotina que você pode criar com o seu bebê. Qualquer tipo de rotina, gente. O nosso caso foi rotina do sono, né? Rotina do descanso. Mas, por exemplo, hoje em dia, o dia todo da Maria Júlia tem uma rotina. Ela dorme 9 horas da noite, no máximo, estourando 9 horas da noite. Ela janta às 7 horas da noite em ponto, tá bom? Aí a gente brinca, até aí quando dá 8:30, 8:40 mais ou menos, a gente já começa a preparação dela para dormir. Dá banho, coloca pijama, em todo esse processo a gente está aqui conversando com ela. E aí, filha, tudo bem? Vamos brincar, vamos pegar tal coisa? E outra coisa, deixe que o seu bebê ajude você. Por exemplo, a Maria Júlia já sabe botar a roupinha suja dela no cesto de roupa suja. Se eu tirar a fralda, dobrar e jogar, ela joga no lixinho, entendeu? Agora a gente está no processo de ensinar ela a usar o troninho, né?
tá sendo difícil, porque a Maria Júlia é bem dona de si. Mas assim, a gente vai com calma com ela, né? Então, deixe o seu bebê ajudar. Faça com que ele se sinta importante e que ele se torne independente nesses afazeres pequenininhos, porque aí você vai estar ensinando ele a ajudar você em casa também, né? Não só em casa, mas ajudar as outras pessoas a ser uma pessoa responsável, uma pessoa bondosa. E a criança vai entender que nada gira em torno dela, né? Que o que tem que ser vai ser, e que se não der naquele momento, ela tem que aceitar numa boa. Então a rotina da Maria Júlia começa às 7 da noite, ela janta, às 8h30 ela toma um banho, aí até antes das 9 a gente dá a última mamada do dia para ela, e aí ela dorme, de boa. O que o pai dela tá treinando com ela agora? Ela dormir sozinha, ela aprender a dormir sozinha. Mas, Cris, você não falou que ela dorme sozinha? Sim, ela dorme sozinha no quarto dela. Ela não depende da cama do pai e da mãe para dormir. Mas a gente precisa estar lá do ladinho dela, colocar ela na cama, botar o lençol e falar assim, filha, tá na hora de você dormir. Qual é a nossa vontade agora? É falar assim, Maria Júlia, tá na hora de dormir. E ela mesma ir pro quarto dela, pra cama dela e dormir sozinha, sem precisar que a gente esteja lá. Então, gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas assim, vale a pena para vocês entenderem como realmente funciona. Então, quando as pessoas veem a Maria Júlia hoje, as pessoas ficam, nossa, mas ela faz isso, ela não tem nem 2 anos. A gente fala, sim, ela faz isso. Mas por quê? Porque a gente ensina. A gente não trata ela como um bebezinho que não sabe fazer nada, entendeu? A gente trata ela como uma criança assim, mas a gente dá a oportunidade de ela aprender, né? Se ela pode fazer, tipo, levar a roupinha suja dela para o cestinho, por que não? Se ela pode levar a comida dela para jogar no lixo, por que não? A gente precisa ensinar a criança a fazer essas coisas mais simples, que aí quando crescer, você não vai ter um filho desobediente e preguiçoso, né? Claro, a gente faz tudo com muito carinho, com muito cuidado. Às vezes ela leva bronca sim, às vezes ela leva palmada sim, porque de uns tempos para cá, como ela já é uma criança muito esperta, de uns tempos para cá ela quer ser dona assim da vida dela, né? E quer fazer tudo que dá na telha, inclusive coisas perigosas. E aí a gente precisa ser um pouquinho mais duro com ela para ela entender, ó, aí não pode, né? Você não pode subir na mesa, você não pode chegar perto do fogão, que é uma coisa que assim, ultimamente ela tem feito muito, né, para ligar a luzinha lá do forno. Mas a gente tem que estar dando bronca, filha, sai daí, filha, você não pode fazer isso. Mas assim, não é só brigar com ela, é falar assim, filha, sai de perto do fogão, vamos ali no seu quarto brincar. Então a gente precisa tirar ela de um problema, mas mostrar uma solução bem mais interessante, né? E é assim que funciona o treinamento da Maria Júlia. Por que funciona? Porque a gente treina a Maria constantemente. Eu falo treinamento porque, na verdade, porque é um processo e é um método que a gente usa, mas na verdade você está ensinando ela a ser independente, a gente está ensinando ela a ser independente e a ajudar nas coisas mais simples da casa. Tá bom, gente? Então é basicamente esse o treinamento que a gente iniciou com a Maria Júlia, foi através do livro da Trace Hogg, A Encantadora de Bebês, tá? Funciona, gente, funciona. É só você ter persistência e não desistir, sabe? Vale muito a pena. Então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem saber mais coisas a respeito do treinamento da Maria Júlia, é só escrever aí para mim, tá bom? Comenta, curta esse vídeo, compartilhe. Se inscrevam no meu canal e ative as notificações. Beleza? Eu vou trazer mais vídeos para vocês a respeito dessa questão de maternidade, né, de rotina com crianças e tudo mais. Vou mostrar para vocês um dia com as brincadeiras, com os desenhos e tudo mais. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, deixa aquele super like para ajudar a amiguinha de vocês aqui e um grande beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!